Nunca tive dúvidas e nunca tive críticas mais expressivas em relação à organização do time do Grêmio e do Filipão. O time do Grêmio é bem organizado no 4-2-3-1. Mas a qualidade não dava para fazer desde que começou o ano, só que não tinha qualidade. Faltava bola. O time do Grêmio sempre teve aquelas triangulações pelo lado, aproximação dos caras do meio, só que não tinha bola. Ou os guris não estavam preparados ainda, ou os caras eram ruins que estavam jogando. Agora tu vê a diferença. O Douglas é o jogador do toque curto, né? Claro. E a presença tanto do Juliano de um lado quanto do Christian do outro, permite até que o Douglas renda mais, né? Aí tu tem, primeiro, um time bem organizado. Claro. Entra o Cebola no time da intensidade que estava faltando ao meio-campo. O Juliano cresce barbaramente como está crescendo e vira o dono do time. Bom, e posiciona o Douglas, permite o Douglas jogar numa faixa mais restrita. Só tem um problema nisso tudo, né? Que é extremamente preocupante. O Christian Rodrigues, que vem para jogar muito poucos jogos, já tem uma punição aí da Federação Italiana e a lesão a gente não tem ideia da proporção. Eu quero falar mais sobre a vitória do Grêmio. Eu queria só que o Cadu falasse se ele vai ter que cumprir essa suspensão. Ele foi expulso no final de semana passado, quando ele ainda estava no Parma, ele foi expulso fazendo a falta no D'Alessandro da Atalanta. Ele foi expulso, 2 cartões amarelos, de expulsão, foi julgado e recebeu 4 jogos de punição pela expulsão. E é justamente isso que não esperava, né? A notícia, quando ele recebeu a notícia, não esperava uma punição dessa. E o diretor de futebol do Grêmio, o César Pacheco, falou sobre isso depois do jogo, sobre aí as medidas que o Grêmio vai tomar ou pode tomar na punição aí do Christian Rodrigues. Nós temos advogados competentes, advogados estudiosos, então isso nos dá uma segurança jurídica muito boa. Nós vamos, inclusive, entrar nos tribunais da Itália, né? Já houve o próprio Christian, tem conhecidos lá, e aqui em Porto Alegre, parece que já entraram com um pedido, se a pena for maior do que 3 jogos, se transforma a pena em trabalho social. A partir do momento que transforma em trabalho social, não existe mais a pena, que seria só para campeonatos nacionais. Só não entendi isso aí. Ele tem conhecido no Tribunal da Itália? Não entendi isso aí. Ele tem conhecido no Tribunal da Itália. Assim, talvez. Bom, na Itália a gente sabe que as coisas lá, né? Mas a gente só lembrando que como a FIFA ela prevê que uma suspensão num campeonato seja cumprida no campeonato do outro país. Só que apenas para os campeonatos nacionais. A lei não abrange os campeonatos estaduais do Brasil. Então, para o Gauchão, o Christian Rodrigues poderia jogar normalmente. Ele teria que cumprir na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro. E campeonato regional é uma coisa que existe no Brasil e sei lá se existe em outro lugar do mundo. Talvez na Albânia. Talvez. O que acontece? São as competições organizadas pela entidade máxima do país, que no caso é a CBF, no caso é a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Repito, ele teria um universo de muito poucos jogos. Mas, Chico, eu acho que o Grêmio tem alguma coisa alinhavada com o Atlético de Madrid até o final do ano. O Grêmio não teria feito esse movimento todo para o cara jogar 13 jogos. Gente, é igual a suspensão. O Grêmio essa semana ele já começa, intensifica um processo. O Grêmio vai tentar definir 2 questões. A primeira delas, quando eu informei aqui, que o Grêmio, que o Alan Rodrigues ligava para o Rui Costa. O Alan Ruiz, perdão. Ligava para o Rui Costa pedindo para voltar, ou cogitando a possibilidade de voltar. O João Batista repercutiu essa notícia, a irmã do Alan Ruiz fez questão de dizer que nós estávamos mentindo, a notícia não era verdadeira. Naquele primeiro momento, o jogador não chegou a tratar de valores e tal. Apenas foi uma conversa formal e aí começou o Grêmio a tentar estudar a possibilidade. O Filipão havia vetado em um primeiro momento. Houve uma reunião do Departamento de Futebol com o Filipão, definindo alguma estratégia para o ano, possibilidade de reforços, e se colocou em pauta o Alan Ruiz. No primeiro momento não agradou e tal, mas depois, com a possibilidade de pelo menos integrar o grupo do Grêmio, passou a ser melhor aceito. O pai do Alan Ruiz vem essa semana, a informação que eu recebi sábado é que o pai dele viria essa semana para conversar, iniciar conversas com o Grêmio. Não tem nada estipulado com valores ainda. Mas existe sim essa possibilidade. E a outra é o Grêmio já trabalhar um pouco mais forte na possibilidade da permanência do Christian Rodrigues. O Grêmio vai tentar a permanência do jogador. Não teria cabimento jogador contratado por 3 meses para jogar 13 jogos. É claro, eu imagino que o Grêmio tem uma ideia alinhavada. Gonçalo, Central Band do Esporte. O Meneghetti vazou nesse final de semana um vídeo na internet, um áudio via WhatsApp do Rafinha, lateral direito brasileiro do Bayern de Munique, criticando os jogadores brasileiros, especialmente os gaúchos do Shakhtar Donetsk, o Tyson, o Douglas Costa, enfim. Na última semana o Bayern tocou 7-0 no Shakhtar e o Rafinha disse que alguns brasileiros, em especial o Douglas Costa, disseram que o Bayern era um time comum, que não era tudo isso, que o Douglas Costa olhou para o Schweinsteiger e perguntou quem tu acha
que tu é, enfim. Ontem à noite entrevistei o jogador Tyson na Rádio Bandeirantes e ele garantiu que nada disso aconteceu, que o Rafinha se equivocou e que não haveria como algum jogador brasileiro menosprezar o Bayern pelo grande time que é e muito menos o jogador Schweinsteiger. Enfim, há um mal entendido entre as duas partes e até agora ninguém pediu desculpas. Tem uma boa resposta do Schweinsteiger em alemão com tradução em português para o Douglas Costa. Eu sou o Douglas Costa, o cara que meteu 7-0 na tua seleção que tu sequer foi convocado. 7-0, vamos respeitar a seleção 7-1, do desculpa. Pô, Brasil, Desculpa. Gente, aqui ó, eu não sei se o Rafinha está falando a verdade ou não. Se ele estiver falando a verdade, que o Douglas Costa perguntou para o Schweinsteiger quem tu é, e que o Luiz Adriano disse, esses caras do Bayern nem jogam tanto quanto parece, eles merecem tudo que o Rafinha falou, tá? E outra coisa, os jogadores, os brasileiros do Shakhtar e a gauchada do Shakhtar, como se refere o Rafinha, é aquela ideia do ousadia, alegria, futebol brasileiro e nós somos melhores, aquela coisa que nós estamos tentando abolir do futebol brasileiro, sabe? Porque o Bayern joga com profissionalismo. Então o Rafinha tem razão. Só tem um problema nisso tudo, né? Todos eles são jogadores frequentemente convocados. E o Rafinha, especialmente, o Douglas Costa, o Luiz Adriano, o Fred, jogadores do Shakhtar também. Só que essa reação que o Rafinha teve, ela também está na ideia de jogadores do tamanho do Neymar, por exemplo. Em Barcelona se fala muito que os brasileiros do Shakhtar, eles ganham muito dinheiro, estão numa outra parte da Europa, acabam tendo um certo nariz em pé, uma certa arrogância, não se misturam com esses outros jogadores dos grandes clubes europeus e acaba havendo esse racha. Só que são jogadores da mesma seleção. A reação do Rafinha é uma adesão ao Bernard, que é do grupo do Rafinha e que estaria sendo excluído pelos outros jogadores do Shakhtar. Sofre muito bullying entre esses jogadores brasileiros. Sabe quem tem que estar mais atento do que todos nós em relação a isso? Claro, é isso aí. Isso explicaria uma não convocação do Luiz Adriano? Olha... Quando todo mundo esperava que ele fosse. O Dunga vai ter que averiguar isso. O Dunga vai ter que dar uma olhada nisso aí. É um fato importante. É um fato que vai ser levado para a primeira convocação do Brasil aí. E tomara que resolva, porque eu acho que o Fred do Shakhtar é jogador para tu pensar em futuro em seleção brasileira. Isso aí. O Luiz Adriano também, não é qualquer um convocado. São convocados que a gente está imaginando seja o futuro do Brasil. O próprio Douglas Costa, que está uma grande fase lá também, titular absoluto. Nunca tem habilidade para contornar isso aí. Vai ser do perfil Nós temos uma manifestação do atacante internacional Vitinho, feita ontem no microfone da Rádio Bandeirantes, quando ele disse que houve realmente um episódio de racismo ontem, lá na Boca do Lobo, o jogo foi na Boca do Lobo, no estado de Pelotas, no jogo entre Internacional e Brasil, uma manifestação que ele fez ao repórter da Band, o Matheus Trindade. Vamos ouvir. O que o torcedor do Brasil falou ali? 2 torcedores saíram pela Brigada Militar. O que eles estavam falando pra vocês, pra ti, pessoalmente? Eu acho que atiraram uma pizza ali na gente ali e... me chamaram de tudo. Xingaram minha mãe, me chamaram de macaco. Falaram tudo, mas isso aí já é normal, né? Aqui ninguém faz nada. Chamaram de macaco? Me chamaram de macaco, mas já é normal. Todo mundo fala, ninguém faz nada, ninguém toma atitude. Então vai sempre acontecer. Bom, pergunta. Eu vou ter aqui uma equidistância aos fatos. É porque aquele fato que aconteceu na Arena... Infelizmente, para aquela torcedora e para o Grêmio, o fato foi flagrado pela emissora que transmitiu o jogo nacionalmente. Se esse fato do Vitinho for confirmado, o Brasil merece uma punição. Eu não posso achar que o Grêmio mereça, o Brasil não, o Inter não, o Flamengo não, o Santos também não, que aconteceu também com o Santos. Então, peraí, gente. Tem que ter a mesma regra, tem que ser igual e equidistante para todos os clubes. Agora tem que estar confirmado. Eu faço uma diferenciação, Meneghetti. A torcida do Grêmio não vai gostar do que eu vou dizer. Primeira coisa, o Vitinho registrou queixa policial em relação ao que aconteceu? Não. Então o primeiro a não tomar atitude em relação ao que acontece é o Vitinho. Isso tem acontecido em outras oportunidades. Saiu de campo dizendo que não faz nada. Quem sofre racismo não registra queixa policial e depois vai reclamar que ninguém faz nada. O primeiro a não fazer nada foi o Vitinho. Mas eu acho que o Aranha também não fez, né? Exatamente. Tá errado. As imagens, como disse o Meneghetti, é que acabaram deflagrando tudo. Mas tem que registrar a queixa policial. Segundo, o que puniu o Grêmio foi uma imagem que pegou um grupo significativo de pessoas cometendo o ato de injúria racial. Juntado ao fato, porque isso foi citado no STJD, no julgamento do recurso, de que era um setor em que a torcida já chamava os adversários de macacos, que era o grito de macaco imundo para a torcida do Inter. O contexto foi considerado. O contexto foi considerado em relação ao Grêmio. Nestes casos, eu acho que são gravíssimos, mas isolados e de cunho individual. Eu acho que a punição tem que ser individual. Outra observação, o Vitinho, o Matheus comentou, né, na entrevista perguntando sobre os torcedores que haviam sido retirados do estádio pela Brigada Militar. Acho que daí também já
já alivia o Brasil. Foram retirados. Porque se os torcedores são identificados retirados, já acaba ali mesmo o assunto. O Grêmio até hoje não identificou quem cometeu o ato de injúria racial com o Paulão e com o Williams depois daquele Grenal. Até hoje não foi identificado. Essas coisas pesaram contra o Grêmio para punição ao clube. Aquele episódio esportivo contra o Márcio Chagas, foram identificados torcedores ou não? Ninguém. Isso é lamentável também. Eu até questionei o Márcio Chagas na época, por que ele não parou o jogo e apontou para o setor onde estava acontecendo isso, para que a polícia fosse lá e retirasse. Mas é que ele realmente, como já tinha sofrido outras vezes, possivelmente não iria tomar nenhuma providência, mas aí ele chega no estacionamento e vê as bananas em cima do carro. E o carro aí foi um estopim. Gonçalo. Meneghetti, o pessoal está fechado com o técnico Diego Aguirre e fala aqui sobre o sistema defensivo do Internacional. O Fernando, por exemplo, diz que, para quem não gosta do Paulão, a zaga ontem foi muito bem também. Por vários aspectos, principal deles é dar ao técnico opções e mexer e mudar no time. E as coloradas na área tweetam por aqui e colocam a hashtag fechadas com Aguirre, sobre a estreia do Christian Rodrigues. O pessoal está dizendo que ele resgatou a alma castelhana do Grêmio, o Paulo Pina. E Baldasso, tem um especial para ti aqui, do Eric Rodrigues. Quem nasceu para ser Christian Rodrigues nunca vai ser D'Alessandro. Não, é difícil ser D'Alessandro, mas até dá para ser. Mas isso não quer dizer que o Christian Rodrigues não seja um bom jogador, como eu, por exemplo, acho que é. Eu acho muito bom jogador. Isso aí, nessa categoria. Às 4h15, Brasil Urgente na Band com o Paulo Bogado, destaques agora. Tudo bem, Bogado? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde, Meneghetti. Boa tarde a todos. Olha, ontem um dia de manifestações em todo o estado do Rio Grande do Sul. Aqui na capital, mais de 100 mil pessoas foram para as ruas. E você vai ver as imagens que mostram um ato cívico relativo aos protestos contra o governo. A boa notícia, Meneghetti, se é que eu posso dizer que foi boa notícia, é de que não houve nenhum incidente. É ótimo. É muito, muito bom mesmo, né? Mostrou que o protesto pode ser feito sim e não precisa ter vandalismo. Sem dúvida. 4h15 com o Paulo Bogado, Brasil Urgente, mais informações também aqui na Band. Em seguida, mais os donos da bola. Já voltamos falando do jogo do Grêmio também, a vitória importante do Filipão. Fique por dentro de tudo o que acontece com o seu time do coração. Envie agora o nome do seu time para 1315 e fique na torcida. As curiosidades, notícias e o gol a gol em tempo real, onde estiver. Por apenas R$ 3,99 por mês, você não perde nenhum lance. Vai ficar fora dessa? Envie o nome do seu time para 1315 e torça com a gente. Existem 28 mil pessoas numa fila que ninguém vê, esperando por um transplante de órgão. E um único doador pode tirar até 8 pessoas desta fila. Compartilhe a hashtag #1salva8. Declare-se doador. O Grêmio conquistou a terceira vitória consecutiva e assumiu a liderança do Campeonato Gaúcho. O jogo contra o Cruzeiro marcou algumas estreias no time de Filipão. Uma escalação para animar a torcida. Afinal, era a estreia de Christian Rodrigues. Era também a primeira partida de Maicon. Além disso, um jogo para confirmar ainda mais a recuperação gremista no gauchão. Embora o Cruzeiro tenha tido uma chance claríssima de gol, André Ribeiro, logo no início, o Grêmio conseguiu jogar melhor alguns minutos depois. Maicon e Juliano arriscaram com perigo. O Grêmio trocou de uniforme no intervalo. Houve confusão por causa da camisa do Cruzeiro, também azul. De fardamento branco, o tricolor criou mais chances. Não que esse tenha sido o motivo, né? Mas pelo menos o Brian Rodrigues foi acionado mais vezes. A partir daí, o goleiro Bruno Grassi teve que entrar em cena para segurar a pressão.